Pois olha, eu mostrando para vocês o close dessa mulher, é possível que vocês não reconheçam, mas a verdade, bom, eu nem vou mostrar muito esse boneco aqui, porque na época em que esse boneco apareceu, ela ainda não tinha ido para os Estados Unidos. Mas o fato é que essa mulher, que muitos de vocês talvez não conheçam, quando ela conheceu o Dr. Jacob Levy Moreno, ele estava mais ou menos assim, olha. Essa foi uma foto que inclusive nunca apareceu, porque foi um pouco antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, em 1942, a revista Life mandou uma equipe para fazer uma reportagem em Beacon, e eles estiveram dias conversando com o Dr. Moreno e inclusive fotografando o homem. Infelizmente, logo em seguida, houve o atentado contra Pearl Harbor pelos japoneses. E aí os americanos, os estadunidenses, né, como se diz na Argentina, os americanos entraram em guerra e afinal a reportagem que havia sido preparada com esse senhor aqui, numa das suas posições preferidas, acabou nunca sendo publicada, e com isso essa foto que tinha sido tirada por um fotógrafo da Life também acabou ficando nos arquivos dela, da Zerka Toime Moreno. Bom, vamos começar a gravar de novo, porque olha, a primeira gravação que eu fiz saiu enorme, mais de 10 minutos, não há quem aguente, né? Então dessa vez eu vou inclusive usar o cronômetro aqui para não passar muito dos limites, né? O fato é o seguinte, eu dessa vez resolvi dar minha cara a tapa, primeiro para responder um pouco aqueles que ficam criticando que eu só fico por trás das câmeras. E então, mas não é tanto por causa disso não, é mais para poder ficar livre e não tendo que segurar a câmera na mão, a gente tem maior liberdade de expressão, inclusive com as mãos, né? O fato é o seguinte, olha, já passaram 38 segundos e eu ainda não comecei a falar o que eu queria, é impressionante, né? A meu ver, a Zerka Moreno, que oficialmente se chamava Celine Toiman, ela não tem tido a projeção que ela merece por todo o trabalho que ela fez. Fala-se muito do Moreno, divulga-se muito o pensamento dele, mas o trabalho que a Zerka fez e que começou desde 1941, quando ela o conheceu em Beacon, e não terminou a não ser um pouco antes da morte dela, em setembro de 2016, a Zerka foi responsável por uma quantidade enorme de trabalhos, tanto do ponto de vista do apoio que ela deu ao Moreno para formular melhor em inglês aquilo que o pensamento dele em alemão era muito preciso, mas nem sempre se traduzia facilmente na língua de Shakespeare, né? E ela, apesar de holandesa, tinha sido educada na Inglaterra, portanto, ela foi primeiro responsável por todo o trabalho de burilar o pensamento dele e publicar, tanto que os 3 volumes de Psicodrama, por exemplo, muita gente pensa que é só dele e não é. O primeiro volume é só do Moreno, mas os outros 2 não. Tem também uma participação ativa da Zerka. Enfim, o trabalho, além da documentação, o trabalho de formação que ela foi assumindo cada vez mais e ele cada vez mais delegando, e sobretudo o trabalho de divulgação e de montagem e de expansão do movimento psicodramático internacional. Deve-se muito a Zerka esse trabalho todo, sobretudo depois, quando o Moreno foi
envelhecendo, e a partir do final dos anos 60 ele já passa praticamente tudo para ela, ela é que assume a direção, a liderança desse movimento, e ela não tem, por várias razões, ela não tem a projeção que o Moreno teve, e eu penso que vale a pena começar a dar maior ênfase utilizando todo o material que eu acabei gravando ao longo desses anos, sobretudo, olha, já são 3 minutos e 20 e poucos segundos. Em 2008, para encurtar a história, eu fiquei sabendo que a Zerka não só estava viva, mas estava ainda dirigindo workshops nos Estados Unidos, em Charlottesville. E eu fui ao primeiro seminário que ela deu na sala de estar da casa dela, para umas 12 pessoas, e depois resolvi voltar e passei sistematicamente a viajar para Charlottesville para mostrar para ela, primeiro, tudo aquilo que eu estava gravando de trabalho de psicodrama no escritório do Unicef, onde eu era o representante em Honduras, em Tegucigalpa, e também gravar os comentários dela para poder depois mostrar para o pessoal do escritório. Foi assim que eu comecei a gravar uma quantidade de vídeos sobre psicodrama, e que eu continuei mesmo depois de ter saído do Unicef, por ter me aposentado em 2011, eu fui para Buenos Aires. Aliás, foi a própria Zerka que me aconselhou a ir trabalhar sob a direção da Mônica Zuretti. Eu continuei gravando, e a partir daí, quando eu vi que o YouTube estava começando a ser uma plataforma importante para a divulgação desse material audiovisual, eu pus essa questão a ela. Ela reagiu de uma maneira muito entusiasmada, e a partir daí eu fui então continuando a gravação com ela. Depois ela, a partir de 2013, acabou indo para uma casa de repouso, mas continuamos gravando. Só que até então esse material estava todo praticamente em inglês. Eu resolvi, portanto, e agora já são 5 minutos e 31, 32, eu já estou quase terminando, eu resolvi pedir o apoio de um dos meus filhos que fala bem inglês, para traduzir esse material, colocar, portanto, em edições homeopáticas, né, em vídeos menores, e a partir de agora, então, nas próximas semanas e meses, eu vou utilizar a plataforma do YouTube para apresentar gradualmente esse material, que cobre uma quantidade grande de temas de interesse do psicodrama. E, portanto, toda terça-feira, em princípio, ou quase toda terça-feira, o pessoal vai ter à disposição esse material da Zerka. Vamos ver se isso ajuda a aperfeiçoar ainda mais a formação do pessoal em psicodrama, ou de quem estiver interessado em saber mais sobre psicodrama, e dar maior ênfase a um trabalho fundamental daquela que é considerada a mãe do psicodrama, e aquela que deu uma forma feminina muito diferente da de Moreno, e que vale a pena conhecer e aprofundar. É isso, já vou para 7 minutos e eu acho que já está ótimo, tá? Então, até logo mais. Vamos ver se dessa vez saiu, né? Vamos lá, deixa eu apertar aqui o botão para ver se para com isso.